Louvado, exaltado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Convido os irmãos a abrirem o texto, mais uma vez, no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Pela segunda vez, percorreremos esse texto inspirado do Senhor para nossa correção, nossa edificação, nossa educação na justiça, para alimento das nossas almas. Daniel capítulo 4, do versículo 4 até o 33. Quem veio na semana passada sabe que a nossa exposição, que a exposição do texto se deu nos primeiros e nos últimos versículos. Agora então nós leremos o recheio para complementar ou para completar aquilo que começamos na semana passada. O título: A loucura de Nabucodonosor. Versículo 4 em diante diz: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. O 10. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. 14. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. 18. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos
Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o Rei, meu Senhor. 25. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. 28. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O 33. Até o 33. Façam-me um favor, fechem os olhos, naturalmente os que puderem, alguns estão com bebês, né? Curvem suas frontes e silenciosamente falem com o Senhor. Eu não tenho dúvidas que todos nós temos muitas necessidades, muitas questões a colocarmos diante do Senhor, e todas elas justas.
Mas nesse momento, uma petição se faz importante para nós. Nossa alma carece de ouvir o Senhor. Nossa alma se alimenta da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que pode dessedentar a nossa alma. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e esta lei restaura a nossa alma. Então faça-me um favor nesta hora, apresente diante do Senhor este único pedido ao Senhor. Abra minha compreensão, instrua-me nesta hora, Senhor. Não permitas que esta oportunidade passe sem que eu ouça verdadeiramente a tua voz. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, santo, majestoso, louvado e engrandecido seja pelos séculos. Como já foi mencionado aqui, Tu és Deus, Senhor, de geração em geração és Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, ainda que de maneira coisas, mas precisamos de mais, de muito mais. Precisamos crescer no conhecimento do Senhor e das Tuas coisas. Carecemos, ó Senhor, de sermos instruídos, exortados, educados na justiça. Carecemos, ó Deus, de ser alimentados pelo Senhor. E não há nada além da Tua voz, não há nada além do Senhor e daquilo que procede do Senhor que possa nutrir nossas almas, fazer-nos crescer espiritualmente, subir com asas como águias, correr e não nos cansar. Ó Senhor, sê propício a nós, não porque merecemos, porque nenhum de nós merece, mas por Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, que veio aqui entre nós, habitou entre nós, teve uma vida de obediência irrestrita e foi condenado como se culpado fosse. Morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, dando-nos assim a certeza de que a dívida foi paga. E no nome dele, Senhor, nós Te imploramos, instrua-nos nesta hora. Não permitas, ó Deus, a obscuridade, a cegueira, ouvidos tapados, compreensões obstruídas. Abra a nossa compreensão, ilumina os nossos olhos. Fale ao nosso mais íntimo, Senhor, e que haja transformação nesta noite, ó Pai, que haja conversão, que haja reconciliação, que haja edificação, crescimento, e que isso e tudo mais redundem no louvor, na glória do Senhor, em nome de Jesus que oramos, amém. O tema que estamos caminhando aqui no capítulo 4, o Deus Todo-Poderoso opera para a sua glória e para o bem dos que o amam. Nós vimos na semana passada um primeiro ponto, um primeiro destaque no capítulo 4, que foram as impressionantes declarações. Eu destaquei 6 declarações extraordinárias, impressionantes, impactantes, pronunciadas por um rei até então totalmente ímpio, idólatra, adorador de falsos deuses, como aqui no capítulo 4, no que nós lemos, fica mais uma vez testificado. Ele declarou que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da paz, é o Deus das maravilhas, é o Deus eterno, é o único digno de louvor, é incomparável e suas obras são verdadeiras e justas. Um lembrete, nós precisamos entender a cronologia aqui do texto. A última coisa que acontece são os 3 primeiros versículos e os últimos 4. O que acontece antes? O que nós lemos agora.
O que nós lemos agora aconteceu antes, que deu origem ao que vai ser registrado nos 3 primeiros versículos e nos 4 últimos, certo? Nos primeiros versículos que nós vimos, Nabucodonosor declara abertamente que Deus trabalhou em sua vida. O tempo verbal que é importante para nós. Então ele começa nos 3 primeiros versículos falando que Deus trabalhou no passado, na sua vida. O verso 2, que nós não lemos, diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Destaque aqui para as expressões sinais e maravilhas. Nabucodonosor fala de alguns sinais e algumas maravilhas que o Deus Altíssimo fizera em sua vida. E ele, aí no versículo 2, ele fala dos sinais e maravilhas que ele tem feito. Algumas coisas que aconteceram antes e que ainda estavam acontecendo, que eram sinais e maravilhas que Deus operou e ainda estava operando em sua vida. E aí nós fazemos algumas perguntas: a que ele se refere? Que sinais são esses da parte do Senhor? Que maravilhas são essas da parte do Senhor? Talvez a gente possa pensar que é o que está lá no capítulo 3. A segunda pessoa da Trindade, lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode ser que seja esse sinal. Pode ser que sejam outros sinais do texto nos capítulos anteriores. Ou talvez as maravilhas a que ele se refere, talvez seja a grandeza do seu reino. Quero compartilhar com vocês sinais e maravilhas que o Altíssimo tem feito na minha vida. Pode ser que seja a exuberância da Babilônia. Uma das maravilhas do mundo antigo era justamente os jardins suspensos da Babilônia, seus edifícios, suas construções. Talvez seja a sua saúde. Quais maravilhas? Talvez a ausência de inimigos, ausência de problemas e dificuldades. Nós vamos descobrir, se o Senhor permitir. A palavra aqui hebraica traduzida por sinais refere-se a um evento miraculoso que nós vamos descobrir. Qual evento miraculoso ou qual milagre será esse operado na vida do rei? E maravilhas, a palavra traduzida aqui por maravilhas, significa um acontecimento com efeitos maravilhosos. Então, em outras palavras, Nabucodonosor está dizendo aqui, conforme o registro do versículo 2, Deus trabalhou, Deus trabalha em minha vida, fez algo miraculoso, que teve efeitos maravilhosos. No versículo 3, que nós não lemos hoje, foi objeto do sermão da semana passada, a declaração que não é menos impressionante. Diz o texto: quão grandes são seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Ele reitera os sinais e as maravilhas que o Senhor vinha operando em sua vida. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. O rei proclama a grandeza dos milagres de Deus, ou a grandeza dos milagres que o Senhor fez em sua vida. Ele exalta Deus pelos seus feitos e efeitos extraordinários, porque os sinais foram manifestações miraculosas e as maravilhas são as consequências desses sinais. Então Deus operou algum sinal na minha vida que redundou em algo maravilhoso. Que sinal é esse?
Que milagre é esse que Deus operou em sua vida, que produzisse tantas maravilhas? Nos capítulos anteriores, no 1, no 2, no 3, e assim muitos outros, as declarações do rei, ao reconhecer a grandeza de Deus, nos capítulos anteriores, no capítulo 3, no capítulo 2 e até no capítulo 1, as declarações que Nabucodonosor faz em relação ao Senhor são declarações falhas e declarações limitadas. Por exemplo, lá no capítulo 2, quando Daniel diz que o Deus Altíssimo, quem lhe revelou o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação, Nabucodonosor faz uma declaração muito bonita, mas incompleta. Ele diz que o Deus de Daniel era maior que os outros deuses. Era uma declaração bonita, um certo avanço para um rei pagão, mas incompleta. Aqui agora as declarações do rei mudam. Alguma coisa aconteceu na vida do rei Nabucodonosor. Algum milagre Deus operou em sua vida, para que agora ele não declarasse que o Deus de Daniel era maior que os outros. Agora ele declara que o Deus de Daniel é o único Deus. Ele diz assim no 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quanta diferença se nós compararmos as declarações aqui do capítulo 4 com as declarações que ele fizera nos capítulos anteriores. Nós veremos que parece outra pessoa. Um milagre aconteceu nessa vida, um coração foi completamente transformado, uma boca agora confessa de maneira acertada, ortodoxa, bíblica, coerente, fundamentada nas Escrituras sobre quem é Deus. Mas não para por aí. No 35, abre aspas para uma citação. Tem um autor, Stuart Olliott, que diz assim sobre o versículo 35, ele diz: a mais abrangente afirmativa da soberania de Deus encontrada em todo o Velho Testamento. Porque eu disse para vocês semana passada, por que essas declarações são impressionantes? É claro que as declarações que ele faz, em si elas já são impressionantes, mas elas tomam um tom acima por causa de quem as declara. E quem fez essas declarações as faz de maneira tão extraordinária que em nenhum outro lugar no Antigo Testamento se encontra declaração como essa. Olha o que ele diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Mas isso ainda não é tudo. Nós vimos no último versículo, no versículo 37, que nós lemos na semana passada, uma verdadeira declaração de fé, uma profissão de fé. Um homem, até algum tempo atrás, até poucos episódios atrás, que queria ser adorado, que no próprio texto aqui ele diz que o nome que ele deu para Daniel, Beltesazar, era o nome dos seus deuses, em homenagem a seus deuses. Agora faz uma declaração de fé, uma confissão de fé, uma pública profissão de fé. E não é uma pública profissão de fé proferida apenas diante daquelas pessoas que estavam presentes, mas uma pública profissão de fé que foi tida como inspirada,
registrada no texto sagrado, para que gerações e gerações pudessem ouvir a declaração pública de fé que aquele homem, até então ímpio, de coração endurecido, faz acerca de Deus. Ele diz lá no 37, se você tem aí, vamos ler juntos o 37. Agora, pois, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar se andam na soberba. O capítulo 4 de Daniel termina com um rei adorando. Vemos um homem prostrado perante Deus, reconhecendo-o como verdadeiro e justo. No seu louvor, meus irmãos, há evidências tanto de um entusiasmo como de quebrantamento e humildade. Ele está efusivo, mas quebrantado. Sua fé demonstra-se real, ainda que não muito explicada, não como uma confissão de fé com muitos itens, bem resumida, eu diria assim, mas ela mostra-se real. Não confiava mais em seu poder, não confiava mais em seu domínio, não reconhecia mais a sua própria autoridade. E o seu conhecimento, ainda que também limitado, demonstra-se plenamente verdadeiro, porque tudo que ele declara aqui acerca de quem Deus, de fato, é mesmo. Mas surge aqui então algumas perguntas. O que aconteceu com Nabucodonosor para que essa conversão ocorresse? Que sinais são esses, miraculosos, que proporcionaram essas mudanças e transformações tão maravilhosas? Será que o testemunho de Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, certamente que eles foram instrumentos da parte do Senhor, mas não foram a causa da transformação de Nabucodonosor? Será que a sabedoria de Daniel? Certamente Daniel foi um instrumento, mas Daniel também não foi a causa. Esses 4 jovens não refletiam a si mesmos. Quem está se manifestando na vida do homem mais poderoso daqueles dias é o Senhor dos Exércitos, como o nosso tema afirma, o Deus Todo-Poderoso. Foi esse Deus Todo-Poderoso quem interveio na vida de Nabucodonosor e, como vimos, manifestou sinais e maravilhas. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua glória e para o bem dos que o amam. Em segundo lugar, o que nós encontramos? Impressionantes demonstrações de poder e misericórdia. Parece totalmente incoerente, meus irmãos, o que esse texto aqui descreve para nós como sendo demonstrações de misericórdia, de poder até pode ser. Um rei sendo transformado em animal, não consigo conceber que uma tragédia como essa possa ser de alguma forma um sinal miraculoso como expressão de misericórdia. Um comentário aqui que já me ocorreu muitos anos atrás, não sei exatamente quando, mas eu me lembro que alguma vez que eu estava lendo esse texto, eu perguntei assim, por que ele já não chamou Daniel logo? Ele mandou chamar os feiticeiros, os sábios e encantadores, não mandou chamar Daniel logo, que ele já sabia que não só interpretava sonhos, que o Deus de Daniel ainda dava a Daniel a revelação do próprio sonho, do que se sonhou em secreto.
Provavelmente a resposta é porque o sonho desta vez fosse um pouco mais claro. Por exemplo, já no Oriente Próximo, já se usava como símbolo de reinados, de poder, de domínio, árvores. Árvores já eram usadas para demonstrar domínio, influência, grandeza. E quando ele sonha que uma árvore como aquela, cheia de frutos, que abrigava várias espécies de animais e que foi cortada, ele então já sentiu que talvez pudesse ser com ele mesmo. Mas é possível que ele desejava estar errado, desejava que não fosse verdade. Então, enquanto aqueles sábios estavam tentando interpretar o sonho, daquele momento até Daniel interpretar o sonho, o rei ainda pôde de alguma forma tentar fugir do inevitável. Por isso que ele não chamou a pessoa em que ele tinha convicção que poderia, num primeiro momento, decifrar o sonho. Como o Deus Todo-Poderoso, então, operou para a sua glória e para o bem do rei? Como que ele exerceu misericórdia dessa forma? Apenas um item para nós hoje: quebrando todo o seu orgulho. Do versículo 28 até o versículo 33, nós encontramos o momento da humilhação do rei. Acontece justamente durante a maior manifestação do seu orgulho. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. O 29 vai dizer: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O 31, vamos. Falava: quando desceu a voz do céu, a ti seguires, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. O poder transformador, o sinal que Nabucodonosor enaltece da parte do Senhor. O Senhor tem feito sinais e maravilhas na minha vida. Quais são os sinais? Este sinal, este milagre, o poder transformador do Deus Todo-Poderoso interveio miraculosamente na vida do rei, humilhando-o no momento de maior exaltação do seu orgulho, de maior manifestação da sua soberba. Ocorreu quando ele contemplava sua capital, andando no terraço do seu palácio, e dizia consigo mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha própria glória? 12 meses se passaram desde a interpretação do sonho até a efetivação, até a realização dele. É possível que ele tenha ficado impactado quando Daniel lhe dá a interpretação do sonho: você vai ser cortado de entre os homens, você vai viver com os animais do campo, você vai comer capim com os animais. Ele deve ter ficado impactado, talvez algumas horas, talvez alguns dias, talvez algumas semanas, mas a partir de algum momento ele achou que talvez aquilo não fosse acontecer. Ele se acomodou.
Ele achou que não haveria consequências para o tipo de vida que ele levava, como por exemplo o seu orgulho, a sua altivez, a sua soberba. Talvez ele achasse que menosprezar o Deus dos céus não haveria consequências na sua vida, porque já tem um ano. Mas a palavra de Deus diz que ainda que pareça demorada, a palavra do Senhor se cumprirá. O Senhor resolveu, preste atenção nisso, o Senhor resolveu que não deixaria Nabucodonosor à mercê daquele mal para sempre. O Senhor foi misericordioso, e aqui a gente começa a entender, meus irmãos, como ele agiu na vida de Nabucodonosor, além de manifestação do seu poder, pode ser manifestação da sua misericórdia. Ele foi misericordioso com Nabucodonosor, porque ele resolveu que não deixaria Nabucodonosor escravo do seu orgulho. Por isso que ele fez o que fez com Nabucodonosor. Deus humilhou um homem cujo coração transbordava de orgulho. Uma voz vinda do céu anunciou que havia chegado a destruição prometida. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus, e o dá a quem quer. É a expressão da misericórdia do Senhor, do cuidado do Senhor para não deixar Nabucodonosor acorrentado ao seu orgulho, que seria o seu fim. Essa notícia, ainda que pareça desastrosa, terrível, é a expressão da graça, expressão do favor do Senhor. E assim aconteceu no mesmo instante. O texto diz que no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como bois. Não tem nenhum registro de um tratamento tão duro, aparentemente tão pesado. Eu entendo que proporcional à dureza do coração daquele homem, proporcional ao tamanho do orgulho e da sua soberba, uma doença tão grave precisaria de um remédio totalmente eficaz. Precisaria o Senhor bater rápido e bater com força, porque o orgulho daquele homem já tinha tomado o seu coração, já tinha tomado a sua alma, já lhe dominava. Ele já não conseguia pensar mais de maneira adequada. Ele já vira milagres, ele já vira 4 dentro de uma fornalha, sendo que 3 fossem jogados lá, e ele continuava idólatra, soberbo, arrogante. Mesmo depois de ouvir a declaração de Daniel, ou seja, a interpretação do sonho, ele está lá no seu palácio com uma sentença pronunciada a seu respeito, com uma condenação da parte do Senhor proferida a seu respeito, que ele seria expulso de entre os homens, e ele está lá no palácio na boa. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do meu reino. O texto diz: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens. Não tem episódio igual a esse. Foi expulso do palácio e do convívio com os homens. Que bênção! Foi morar com os animais no campo. Que bênção! Foi comer ervas com os bois. Que bênção! Seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Que bênção! Lhe cresceram cabelos como as penas das águias. Que bênção! Suas unhas ficaram como a das aves. Que bênção! Pode parecer um castigo no primeiro momento, meus irmãos, mas foi um verdadeiro livramento,
pode parecer duro demais, mas foi de acordo ou proporcional ao mal que estava sendo tratado. O orgulho só é combatido quando o seu hospedeiro é humilhado. Quando o seu hospedeiro se prostra, o orgulho não vai junto. A força do impacto, daquele impacto do tratamento do Senhor é proporcional, ou foi proporcional ao mal que estava grudado no coração daquele homem. E Deus resolveu, como eu disse, que esse mal seria combatido, que esse mal seria confrontado e que esse homem seria liberto. Foi a esta situação que o Senhor trouxe ao homem mais poderoso do mundo, usando a sua loucura, porque ele ficou louco, usando a sua loucura como um instrumento para combater a sua soberba. Foi um meio para ensinar-lhe verdades preciosas que resultaria na sua conversão. Eu gosto de imaginar cenas. Quando se fala de Bíblia, o ideal é imaginar. Por isso que o Senhor proíbe-nos de reproduzir a imagem da Trindade. Por isso que eu não fico mostrando figurazinha aqui do sermão, para ficar mais ilustrativo, uma apresentação mais agradável, porque nós precisamos usar as nossas faculdades para imaginar a cena. Enquanto aquele homem estava ali se vangloriando, ele perde o sentido, ele começa a quebrar tudo, ele vira um animal. Os palacianos retiram para fora um que alguns estava do seu domínio, do seu poder. O texto diz que ele fica dessa forma por 7 tempos. E todos que passavam por ali viam o grande rei Nabucodonosor no meio das aves, mugindo como boi. Dá para a gente imaginar essa cena? Oh, mas ele não é o poderoso? Uns dias atrás ele não mandou fazer uma estátua enorme? Ele não é o rei conquistador do mundo conhecido dos nossos dias? E ele lá mugindo como uma vaca, comendo capim como boi. Meus irmãos, há males, presta atenção nisso, que assolam nossa alma. Presta atenção nisso. Há males que deturpam o propósito pelo qual nós existimos. Existem males que corrompem o sentido da nossa existência. E esses males que provocam coisas terríveis como esta, como se nós dependêssemos deles. Esses males são como parasitas que sugam nossa vitalidade, que são como bolas de chumbo acorrentadas aos nossos pés. São vícios que brotam de nossos corações, de males que habitam em nós e que fazem nos acreditar que eles somos nós. Então, quando o Senhor faz algum sinal na minha vida, por menor que seja, me humilhando para tratar do meu orgulho, eu penso que Ele está fazendo algum mal para mim. Não é para você, meu irmão, que Deus está atacando. Ele está atacando o seu orgulho. Mas você, por algum instante, ou na sua vida inteira, você acha que você e o orgulho são a mesma coisa. Ah, mas eu sou assim, eu estou acostumado assim, eu sou assim. E nós assim tentamos evitar, resistir aos tratamentos do Senhor. Nós nos acostumamos tanto com esse parasita, que a gente sente falta dele. A gente tem medo de se perder, de não saber quem nós somos, se nós reconhecemos que temos de abrir mão de algumas das características que nós demonstramos há tanto tempo na nossa vida.
apesar de termos ido juntos, nós nascemos juntos com Ele. Nós e eles não somos indivisíveis. Eu não sou Ele. Ele é apenas o mal que habita em mim. Quando Deus o está confrontando, Ele faz isso para me libertar desse parasita que rouba o meu senso de justiça, que rouba o sentido da minha existência. Deus é que merece louvor, não eu. Deus é quem merece ser adorado, não eu. Deus é o único digno de inteira dedicação, não eu. É mais orgulho, não deixa eu pensar assim, não deixa eu ver assim, não deixa eu viver assim. E Ele está tanto tempo comigo, que eu acho que esse sou eu. É com todos que Deus usa de tanta misericórdia. Alguém pode achar que talvez Nabucodonosor foi o mais azarado, ou aquele que foi mais apenado pelo Senhor, cuja pena foi dura demais. Mas na realidade foi um dos mais agraciados, um dos que o Senhor demonstrou mais misericórdia. Muitos não têm o mesmo privilégio, entendeu? Privilégio. Muitos são deixados à sua própria sorte, para serem dominados por seus vícios. Esses não serão humilhados. Ou quando se estiverem em situações de possíveis humilhações, eles resistirão, eles mudarão de ambiente, eles fugirão, eles cercar-se-ão de mestres que vão ensinar-lhes como dando coceira nos seus ouvidos. Eles quererão ouvir coisas agradáveis, eles não quererão ouvir palavras duras, verdadeiras, que revelam a dureza e a sujeira do seu coração. Eles procurarão lugares agradáveis em que eles se sentem bem, achando que assim eles estão em paz com Deus. O profeta Jeremias escreve um capítulo inteiro no seu livro, condenando aqueles sacerdotes, pastores e profetas, que dizem aos que andam longe do Senhor, distante do Senhor: paz tereis. Não façam que o meu povo se corrompa ou tropecem. Se eles estiverem andando longe de mim, fala a verdade para eles. Dizem que esse caminho vai dar muito mal. Esse homem de coração endurecido, orgulhoso, passa por uma situação gravíssima. Mas Deus tinha um propósito bondoso nisso tudo, nesse tratamento duro. Nós vimos isso nos resultados espirituais revelados nos versículos 34 e 35. Nabucodonosor diz aí no 34: mas ao fim daqueles dias. Ele poderia aqui repetir tudo o que passou, mas ao fim daqueles dias, ao fim daquele tratamento duro, ao fim daqueles dias que eu perdi o raciocínio, que eu perdi a razão, aqueles dias, aquele período que eu comia com os animais, que eu jamais me assentei à mesa, ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E aqui então a gente entende o que está lá no começo, no verso 2 e verso 3. Quais foram os sinais da parte do Senhor? Lançá-lo de longe dos homens, lançá-lo nessa condição. Esse foi o sinal maravilhoso, esse foi o milagre. E quais são as maravilhas? Ou quais efeitos maravilhosos? Esses efeitos maravilhosos aqui, ó. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento,
e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Que maravilha Deus fez na vida desse homem. Que presente maior alguém pode receber nesta vida, se não reconhecer que o Senhor é Deus e não há nenhum outro além dele. Sujeitar-se ao seu senhorio, à sua provisão, à sua proteção, ainda que para isso tenha de passar por tratamentos duros, e alguns de nós precisam de tratamentos mais duros do que os outros. E às vezes a gente não entende por que isso está acontecendo comigo, por que Deus permitiu. Não é que Deus permitiu, Deus fez mesmo. Por que Deus mandou essa doença? Por que Deus tirou esse ente querido? Para te humilhar. Por que o povo passou 40 anos no deserto? Em tese a gente responderia, porque eles eram incrédulos, e eles não creram que Deus lhes daria a terra prometida, acreditaram nos 10 espias que deram um relatório negativo, por isso que eles voltaram. Não, Moisés vai dizer 40 anos depois, ele te fez passar pelo deserto, esses 40 anos ele te humilhou, ele te deixou ter fome para saber o que ia no teu coração. Então muitas vezes não tem maneiras de nós reconhecermos o que está no nosso coração. Após ter sido restaurado, o rei proclamou sua confissão de fé, como nós já vimos aí no 37. Ele governou brevemente como um rei temente a Deus e morreu pouco tempo depois, segundo alguns eruditos, em comunhão com Deus. Ele precisou virar bicho durante um período para que pudesse passar a eternidade aos pés do Eterno. Vale a pena. Por isso, nós não murmuramos sobre os acontecimentos da nossa vida. Nós confiamos em Deus e ponto. Nós esperamos em Deus e ponto. Nós aguardamos pacientemente no Senhor e ponto. Nós não resistimos, tentamos de alguma forma controlar as situações. Nós nos rendemos, porque somente a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Esse homem foi devidamente tratado. O Deus onipotente fez com que ele nunca mais vivesse como se fosse o centro do universo. Na realidade, ele já vivia como bicho antes de se transformar num animal irracional. Ele já vivia como um ser humano louco, porque somente um louco acha que é maior que Deus, ou que merece reconhecimento igual a Deus. O salmista vai dizer, acho que no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então na realidade ele precisou, biologicamente, fisicamente, materialmente falando, ser transformado num animal, para ele reconhecer que ele já vivia como um. Esse homem foi devidamente tratado. O Deus onipotente fez com que ele nunca mais vivesse como se fosse o centro do universo. Agora ele viveria como súdito do verdadeiro rei, o Senhor Todo-Poderoso. Finalmente, este rei está no lugar, ou se encontrou no lugar onde todos nós devemos estar, prostrados ante a face de Deus. O coração daquele homem foi transformado, seu entendimento foi restaurado. Assim ocorreu sua conversão. Deus a realizou da seguinte maneira, derrubando-o para depois colocá-lo em pé. Meus irmãos, nada do que acontece conosco, que cremos em Jesus Cristo,
acontece por descuido, desatenção, porque todos os intentos do Senhor se cumprirão. Então não reclame da sua vida, não ache que você é um pobre coitado que foi esquecido pelo Senhor. Talvez essa situação de revés seja um instrumento que Deus está usando para livrar você do mal que habita em você. Que Ele tenha misericórdia de nós. Eu preciso voltar no capítulo 4 mais uma vez, se o Senhor permitir, na semana que vem. Espero que vocês retornem para que caminhemos e terminaremos assim a exposição do capítulo 4.